aqui a gente se encontra, que alegria. Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Bom dia a todos, este é o programa Amigos da Cidade e é com muita atenção a sua vida, a nossa vida e aquilo que nós podemos ser e podemos fazer e aquilo que nós devemos entender sobre o dia a dia e como ter uma vida de qualidade dentro da nossa própria existência, dentro da nossa casa, família e dentro da nossa cidade, é que nós estamos aqui com o projeto Amigos da Cidade. Levantando realmente o desejo de que cada um faça a sua parte, mas que cada um conheça o que precisa ser feito e como pode ser feito. Esse é o projeto Amigos da Cidade, que você tenha uma vida espiritual feliz e abençoada, busque o reino de Deus e toda a sua justiça e assim tenha uma vida sem ansiedade, conhecendo que o Deus Todo-Poderoso pode cuidar de você. Mas também que você tenha uma vida de qualidade fisicamente falando, cuidando da sua saúde, prevenção, cuidados essenciais na alimentação, nos exercícios físicos, nas academias pela manhã, né? E assim por diante. E que você também cuide da sua cidade. E como é que você cuida da sua cidade? É quando você se interessa por ela. Quando você não tem um interesse pessoal na sua cidade. Todos nós temos um interesse especial e pessoal quando trabalhamos na nossa cidade, quando dela nós ganhamos o nosso salário e queremos uma vida de qualidade para nós e para nossa família, com segurança e estabilidade. Mas quando eu me interesso pela minha cidade, a alegria dela bate na minha casa. A alegria de viver na minha cidade bate lá na minha casa. Como assim? Eu não preciso correr atrás de que as coisas aconteçam na minha cidade. Elas acontecem sozinhas. E quando eu preciso de um médico da medicina, eu não vou precisar correr atrás da medicina. Eu somente vou no lugar certo e eu serei bem atendida ali. E a minha família será bem atendida e com respeito. Se precisar de medicamento, eu vou ter medicamento. Se precisar do médico, eu vou ter um médico. Se eu precisar de uma situação de segurança, eu não vou precisar correr atrás da segurança. A segurança estará acontecendo à minha volta. Nas ruas, no trânsito e em todos os lugares. Eu me sentirei tranquila, fisicamente falando, porque eu sei que a segurança da minha cidade vai bem. Quando eu preciso de estar andando no translado para lá e para cá, eu vou andar e eu não vou ficar aborrecida com buracos e com o transtorno de um trânsito que tem que parar para que outro passe, para que eu possa passar. Por quê? Porque os buracos não deixam, porque as estradas estão ruins. Eu vou ter segurança nas estradas, eu vou poder passar, ir e voltar com tranquilidade, sem colocar em risco a minha própria vida e a vida de outras pessoas. A segurança, a alegria de viver bem, dentro da economia, dentro de uma política pública, com verdadeira política, sinceridade e verdade, ela bate lá na minha casa. Isso é viver bem, esse é o projeto Amigos da Cidade. Que nós possamos viver bem, que tenhamos todos qualidade de vida. E a palavra de Deus fala, Jesus nos diz sobre ansiedade. Não andem ansiosos por coisa alguma. Porque se nós andarmos ansiosos por essas coisas, nós verdadeiramente vamos perder a paz e vamos acabar fazendo coisas que não devemos fazer. Porque infelizmente, nós temos procurado, temos olhado e não temos encontrado. As coisas não têm batido talvez na nossa porta como deveriam bater. Então hoje nós vamos seguir a palavra de Cristo. Não vamos andar ansiosos e vamos confiar. Infelizmente não nos homens, mas vamos confiar em Deus. Vamos confiar no poder de Deus e vamos confiar em nós. Realmente em cada um de nós. E vamos trabalhar por isso. Que nós vamos estar fazendo muito mais e muito melhor. Esse é o programa Amigos da Cidade, esse é o projeto Amigos da Cidade. E eu sou a pastora Jurema. Fique comigo nesta manhã. Muito bem, nós estamos aqui. Hoje nosso convidado é um convidado que já esteve comigo semana passada e nós falávamos assim antes das eleições. Agora nós voltamos para falar depois das eleições, né, Tauílo? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, pastora. Bom dia a todos que nos assistem através do seu programa. É um prazer voltar aqui mais uma vez para a gente falar agora das eleições. Prazer é nosso receber você. Bom, eu acho que nós estamos felizes, não estamos? Olha, eu vejo que a população moronense deu o recado, né?
ela quer votar em candidatos da cidade, ela quer ter suas lideranças, e esse movimento da sociedade, da associação comercial, deu resultado, né? Deu resultado, porque se observar a votação de federal do Rubens, mais os votos do Osni do Turoz, que aí, e mais os votos dos deputados estaduais da cidade, praticamente 70% dos votos ficaram em Camorão, né? Então, 70% dos votos foi para você eleger 2 estadual e um federal. Sim. Então, esse resultado demonstra que a gente continuou com a mesma força. Se tivesse elegido mais um estadual, seria melhor ainda, mas, felizmente, nós conseguimos manter o que a gente tinha e a demonstração da população que ela quer votar nos candidatos da cidade, né? Isso que é importante. Com certeza. Eu escutava uma entrevista do prefeito de Maringá e ele elogiava a situação de estarmos hoje bem representados e citava Campo Mourão no elogio dele, com respeito ao fato de termos a vice-governadora, né, de Maringá, o fato de termos alguns deputados ali, tanto federal como estadual, e em Campo Mourão. E ele dizia o quanto que isso é importante para todos que estão nessa região. Próximo, né? Exatamente. E como isso vai trazer benefícios e como dá uma visão diferente dentro da Câmara de Deputados ali, o fato de que nós estamos bem representados. É porque quando você está presente numa discussão estadual ou na discussão nacional, os investimentos vão onde tem força. Se você tem deputado, se você tem representante, eles estão brigando para que aquele investimento chegue em determinado local. Não adianta você, por exemplo, brigar por uma grande obra que beneficia vários municípios se você vai com um deputado só, com um prefeito só. A partir do momento que você tem uma região discutindo, 2 ou 3 deputados, 5, 6 prefeitos, é uma obra que beneficia uma região toda, a discussão é outra, a força é outra. Então, eu acho que o interior e cada cidade tem que lutar cada vez mais para ter representante. Representante demonstra a força, o prestígio, a possibilidade de você trazer programas, investimentos para a sua região, né? Então, é muito importante a região ter representantes. E uma das coisas que o prefeito, inclusive, citava na entrevista dele, é que o fato de que a população esteja atenta para não votar em candidatos que venham de fora. Lá também. Lá também. Mas que tem umas cidades que o trabalho é mais agressivo até, pastora. Eles saem com som de rua dizendo para não votar em paraquedistas, para não votar em gente de fora, que a região só vai ser forte quando ela tem um representante. E isso vai conscientizando a população que votar em alguém de fora é jogar o voto fora, né? Quando você tem algum problema, alguma dificuldade, você sabe quem procurar, onde está o deputado seu. E você votar no candidato de fora, você não vai sair daqui para ir para Curitiba, ou para Maringá, ou para Ponta Grossa, ou para Cascavel, buscar seu deputado. Então, é nessa hora que, nas dificuldades, que você vê que é a importância de você ter representante. E quando você tem um grande projeto regional, é a força política dos prefeitos e dos deputados que vão conquistar para a sua região. Então, quanto mais a região se concentrar e tendo lideranças e uma atuação conjunta, é claro que o benefício é outro. É outro, né? Nós entendemos assim que hoje nós temos essa alegria de termos os nossos representantes, estamos colocando toda a nossa confiança. Temos o Douglas, que já conhecemos, o trabalho dele é um trabalho incansável, né? Inquestionável também, uma pessoa que realmente respeita o seu mandato e não há dúvida nenhuma de nenhum de nós, porque acompanhamos isso, né? Ele sai daqui, fica a semana toda em Curitiba, fazendo seu trabalho, e não é fácil, né? A viagem, deixar a família, deixar a cidade, e ele volta e no final de semana ele está aqui, mas também está presente com os prefeitos, presente nas cidades, dando atenção não só a Campo Mourão, que é a sua base, mas também dando atenção a todos os municípios, pequenos, grandes, não importa o prefeito, e não importa também o partido que esse prefeito seja. Eu acho que isso é importante. Inclusive o que nós reclamamos do Douglas e cobramos dele é que ele se dedica muito ao trabalho, muita assembleia, e muitas vezes não sobra tempo para fazer política, né? Para fazer um trabalho mais de relacionamento, né? E chega uma época de eleição, conta esse trabalho que você fez, mas se você puder fazer o trabalho e ter tempo para fazer um pouco de relacionamento, é bom também. Mas como você tem muitos municípios, é difícil, né? Com certeza. É difícil você estar em Camorão quinta, sexta, sábado, domingo. É difícil porque você tem festas de aniversário em cada cidade.
tem exposições, tem todo momento um evento porque você é convidado, né? Então a agenda de um deputado, ela é muito complicada se ele quiser realmente dar atenção para uns 30, 40, vamos dizer, para 40 municípios. É muito complicado. E é nessa hora que a população precisa, assim, ver o trabalho do deputado e não ver essa parte política, dessa parte de relacionamento, né? Essa parte, a equipe, nós como equipes, eu acho que podemos trabalhar por ele, né? Eu digo nós porque eu me incluo na equipe também, de fato dizendo, olha, ele está fazendo trabalho, está aqui, se precisa, vamos conversar. Eu escutava alguém dizendo ontem, sabe, Tauíno, sobre isso. Ah, mas o Douglas, eu votei nele, ele é meu candidato, né? Mas ele está muito distante. Esses dias eu encontrei, passei por ele, ele nem me viu. Eu disse, olha, não é sempre assim, né? As pessoas até querem ver 100%, todo mundo. Mas não é assim, e ele tem o estilo dele também. Mas é que quando nós elegemos o deputado estadual, o deputado federal, nós elegemos para eles trabalharem aonde? Um trabalha em Curitiba, outro trabalha em Brasília. Então, existe uma distância, não é como o prefeito e o vereador que está todo dia na cidade. Então, é muito difícil ele estar presente. Então, muitas vezes você ouve na campanha assim, puxa, só apareceu agora. Mas você votou para o deputado para ele ir para Brasília e para Curitiba. E você pode fazer campanha nos 90 dias mesmo, você não pode fazer antes. Então, se você deixasse participar das sessões da Assembleia, não estivesse presente lá, você estaria aqui. Mas você tem que estar lá para estar trabalhando. Claro. Então, o teu trabalho é lá, então você não fica longe das cidades. Com certeza. Então, por isso que quando tem um espaço, a parte política é importante. Mas é aí que eu vejo interessante, é que nós conseguimos entender que as pessoas estão respondendo positivamente, entendendo que esse é o deputado que eu quero. Né? É o deputado que está trabalhando lá onde ele tem que estar trabalhando e fazendo o que ele tem que estar fazendo. E que eu aqui vou estar recebendo, de uma forma ou de outra. Então, isso me alegra, quando as pessoas começam a entender qual é o trabalho do deputado federal, deputado estadual, o que ele tem que fazer por mim. Não é estar na esquina, todo sábado, apertando a minha mão, abraçando e dizendo, que bom que você está aqui, ou posso fazer alguma coisa, ou passe lá tomar um cafezinho. Desculpe, mas na minha concepção, eu prefiro que ele não esteja nas esquinas me cumprimentando. Eu prefiro que ele esteja lá, trabalhando, batendo ponto mesmo, e realmente respondendo pelo trabalho dele, aqui, para a minha vida. Porque se ele estiver trabalhando, ele vai ter que fazer uma prestação de conta do trabalho dele, não é verdade? Se ele não estiver trabalhando, ele não vai me trazer resultado. Ele vai simplesmente fazer política, ele está me enganando, porque eu votei para ele estar trabalhando em Curitiba, Brasília, e ele está aqui em Camorão todo dia, fazendo festa, mais ou menos assim. Então não é essa a função. O deputado tem que ir para Brasília e para Curitiba e todos os anos mostrar o resultado do trabalho, dos benefícios que ele trouxe para a região. Então é esse benefício que nós vamos medir se nós vamos depois, na reeleição, continuar votando ou não. Então o mais importante é ele prestar conta do trabalho dele para que a gente possa, quando for votar, olha, eu vou votar para esse candidato porque valeu a pena, porque eu sei do trabalho que ele fez. Então é esse trabalho que a gente tem que cobrar do deputado. Estamos no caminho, graças a Deus. Graças a Deus. Tauíno, nós vimos assim toda a questão das eleições e você já deu assim um perfil e mostrando para nós que a população realmente tem enxergado, tem visto, tem observado, tem pesquisado e isso nos alegra, é muito importante. Nós precisamos estar com a nossa atenção totalmente ligada a isso porque é a nossa vida, diz respeito à nossa vida, à nossa identidade. Dentro do quadro federal, nós hoje temos também mais uma eleição. Né? Mais uma eleição. Temos aí mais uma nova etapa. Qual é o olhar, como que você que tem uma bagagem grande, com um prefeito que foi, e como você vê o quadro nacional, como funciona, qual é o olhar que nós, os eleitores, temos que ter nesse momento, no seu ponto de vista? Olha, para mim foi uma surpresa, né, a votação, porque quando nós começamos a ouvir e aconteceu o acidente com o Eduardo Campos, ele tinha lá 10% das pesquisas, o Aécio Neves tinha 22%, 23%, e a candidata do governo tinha 38%. De repente, o acidente, a Marina sobe para quase 40%. Então, uma comoção nacional e uma preocupação para quem está no governo. Aí uma campanha assim, criminosa, né, contra ela,
de desconstrução de uma imagem, de destruição de uma pessoa como ser humano, né? E com muitas mentiras nos horários eleitorais, no horário eleitoral. Um grande espaço de horário eleitoral, né? Um grande espaço de 10 para 1. Então, o que aconteceu? Ela perdeu e ela não soube lidar com a situação, na minha opinião. Porque você tem, quando tem uma situação dessa, você não pode ficar calado. Você tem que rebater as mentiras. E ela demorou achou que aquilo ali ia ser contra quem estava fazendo. É que as pessoas do bem pensam assim, viu, Tommy? E não aconteceu. O que aconteceu? Houve uma destruição de uma candidatura e, na sequência, alguém mais solto, correndo por fora, foi crescendo na reta final. E crescendo de uma maneira que surpreendeu. Porque a gente que acompanhava as pesquisas, de 24, 25, 26, foi para 35. Com 35 a 43, que foi o resultado das eleições, nós vamos ter uma eleição equilibrada. Com a possibilidade da Marina de apoiar agora o candidato Aécio, eu acho que a eleição, nas próximas pesquisas, já vai dar algo equilibrado. Só que a grande vantagem, o que vai acontecer daqui para frente? Não vai ter aquela diferença de horário. Todos vão ter o mesmo espaço. Então, quem conseguir, na minha opinião, fazer a melhor proposta e colocar na cabeça das pessoas, vender melhor a sua proposta, vai ter um resultado bom. Porque eu acho que vai vir baixaria. Tipo assim, vem de um lado e vai de outro. Ontem, no primeiro discurso da Dilma, nós vamos atacar os fantasmas do passado. Aí já veio outro e falou, não, nós temos que atacar os monstros do presente. Então já começou, né? Então isso daí, eu não sei aí que decisão a população vai tomar. Mas eu acho que isso deveria ser uma campanha de propostas para que a população pudesse, com tranquilidade, com serenidade, escolher seu candidato. Com certeza. Não adianta a gente falar do Lula, a gente falar do Fernando Henrique, a gente falar de escândalos, de roubos, de desvio, de mensalão. Eu acho que não. Eu acho que está em jogo hoje 4 anos de uma administração para o país. Então, cada candidato tem que dizer como é que ele vai lidar com o problema que nós temos hoje, com a situação do país hoje, o que vai fazer em cada área. Então, é o momento da gente colocar para a população o plano de governo, né? As áreas que nós temos problema com segurança, saúde, a questão da inflação. Então, é a hora da gente agora dizer, olha, eu vou lidar desse jeito. O outro vai dizer, eu vou lidar desse jeito. E aí a população decidir com serenidade. Nós é que temos que ter critério dos nossos ouvidos, né? Estarmos ouvindo e ouvindo assim com atenção propostas. Porque nessa campanha, nos debates agora, nesses últimos debates, o que eu entendi? Eu entendi que começou assim, começaram a esconder mesmo a questão saúde e começaram a levantar problemas, discussões das mais variadas sobre moral e tudo mais, para que não se falasse assuntos importantes. E como resolver esses assuntos importantes de pessoas que estão morrendo à porta dos hospitais dentro do Brasil todo. E o que acontece? Né? Não se falou sobre um assunto importante, saúde, educação, e falou sobre outras coisas que precisam ser discutidas no decorrer do tempo. E isso faz com que a população acabe esquecendo, fique só com aquele assunto. E aquele assunto importante ficou para trás, ficou esquecido. Vamos ver agora, né? Tomara que as propostas venham e os assuntos realmente de emergência comecem a acontecer. É porque, se você observar, pastora, nós estamos um pouquinho mais de idade, o governo Fernando Henrique foi um governo que fez muito bem para o Brasil. Sim. O Lula, no determinado momento, ele deu sequência e também fez muito bem para o Brasil. Hoje nós temos que discutir daqui para frente. Fica um candidato atacando o passado e o outro candidato defendendo, vamos dizer, o passado, né? Então, acho que não é por aí. Nós temos que discutir o seguinte, o nosso futuro. O que nós queremos, não é verdade? E quando nós começamos a treinar os nossos ouvidos nisso, é interessante essa questão de ouvir, comunicação. Quando nós começamos a ouvir algumas coisas, a gente acostuma a ouvir estas coisas, sejam elas negativas ou positivas. E nosso ouvido começa a ficar treinado. Se estamos ouvindo coisas negativas, começamos a falar as coisas negativas. E começamos a viver estas coisas. Reproduzir o que a gente ouve. Exatamente. No horário eleitoral aconteceu isso, no horário falaram isso. Mas
vai salpicando mensagens e nós começamos a falar sobre elas. Agora, quando nós somos criteriosos, estamos realmente filtrando e ouvindo, dando atenção a essa comunicação importante, o que acontece? Nós vamos pensando. Entra pelo nosso ouvido, mas também passa pelo nosso cérebro na questão de pensar, de analisar. Será que é isso que eu quero ouvir? Será que é isso que eu estou gostando de ouvir? Será que é assim que essa candidata ou esse candidato tem que se posicionar? E quando nós começamos a pensar no assunto, nós começamos a ver um critério diferente. Que aquilo que eu estou ouvindo não estou gostando. Eu quero realmente ouvir propostas. Quais são as decisões para o nosso país? Porque eu tenho dito essa frase, vai bater lá na minha casa, na sua casa. Exatamente. Vai bater porque a inflação alta bate na minha casa, não é verdade? Desemprego bate na minha casa, né? Uma decisão sobre energia bate na conta de luz. Uma decisão sobre a Petrobras bate na conta do gás, da gasolina, do álcool, né? Então, nós, na realidade, pagamos a conta de tudo. Com certeza. Bom, nós temos, assim, aqui em Campo Mourão, uma resposta nas urnas em questão desse segundo turno, né? Em Campo Mourão, não sei se eu posso falar os seus números, né? Mas o candidato Aécio, ele teve 49% de votos. A candidata Dilma, 34%, e a candidata Marina, 13% de votos. Agora, no segundo turno, e nós entendemos também que a campanha envolvendo deputados, né, ela fica muito acentuada, as ruas, o corpo a corpo, os telefonemas e tudo mais. Agora, nessa segunda etapa, nós como PPS, você como PPS em liderança, como que se posiciona o partido? O partido vai se posicionar, já se posicionou pelo candidato Aécio, nacional. Aqui em Campo Mourão, como vai ser conduzida a campanha, nós não sabemos ainda, porque tinha um comitê que trabalhava, o governador Beto Richa e o Aécio Neves e os deputados da coligação. Com o resultado da eleição, com certeza os comitês serão desativados. E o que será feito? De repente, no Paraná inteiro, um número menor de gente, menos comitês e um número menor de pessoas. Aí as lideranças de cada cidade e os partidos de cada cidade que vão conduzir o processo. Agora, nós não sabemos como vai ser isso, porque isso vem a orientação nacional, depois estadual, para as regiões, né? E eu vi na imprensa ontem que o governador Beto Richa vai assumir a coordenação na região sudeste. Aí nós não sabemos como que vai ser a coordenação aqui em Campo Mourão. Nós estaremos na campanha, como estivemos na campanha do governador, dos deputados, e começando a chegar o material, a orientação da campanha, é claro que aí a gente vai se envolver. Bastante. Bastante. Tá bom, Tauhilo, foi realmente um prazer ter você aqui, sempre um prazer ter você aqui, tá? Que Deus te abençoe, que você tenha, assim, uma semana, um dia e um mês, e que você tenha muito trabalho agora, e que você faça acontecer para esse segundo turno, a gente encontrar um resultado bem favorável. Bem favorável. Tá? Eu agradeço, pastor, mais uma vez a oportunidade de estar aqui.